Eu vou te ensinar a ser rico. Capítulo 2. A primeira coisa que você precisa saber sobre o dinheiro. Todos nós ficamos pensando: qual é o segredo da riqueza? Se vivemos no mesmo país, sob o mesmo governo, por que algumas pessoas têm tudo, enquanto outras têm tão pouco? Parece que alguns nasceram com a estrela da sorte, enquanto outros. Melhor nem falar. O que diferencia as pessoas? Para responder, precisamos entender qual é a fórmula do sucesso. Quantos de vocês já ouviram a seguinte frase de seus pais? Filho, estude bastante na escola, tire boas notas, faça faculdade, arrume um bom emprego e seja feliz para sempre. Provavelmente a maioria esmagadora dos leitores. Agora minha pergunta é: será que no mundo de hoje boas notas na escola e uma faculdade são garantia de sucesso financeiro? Quantas pessoas com diploma acadêmico não conseguem emprego na profissão delas e trabalham em uma atividade totalmente diferente? Muitas vezes sujeitas a subempregos, com salários menores que a mensalidade da faculdade que cursaram. Como isso é possível, se todos os pais amam os seus filhos e insistem em dar um conselho tão equivocado? A resposta é bem simples: o conselho realmente era correto na época de nossos pais. Há 40 anos, havia no Brasil poucas pessoas formadas, o acesso à faculdade era restrito às camadas muito privilegiadas da população, então as pessoas graduadas realmente tinham garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho. O problema é que hoje se formam centenas de milhares de jovens todos os anos e o país não tem postos de trabalho para todos. A consequência é a abundância de pessoas formadas, a desvalorização dos diplomas e do salário. Temos cada vez mais pessoas qualificadas concorrendo às vagas disponíveis e isso permite aos chefes diminuir o salário e aumentar as exigências. A solução que muitos tentam é aumentar ainda mais a qualificação. Por exemplo, ao fazer uma pós-graduação. Só que os outros também pensam nessa solução mágica, e então voltamos ao mesmo lugar. Parece uma corrida de ratos, não importa a velocidade em que você corre, sempre acaba no mesmo lugar. Outras pessoas aprenderam dos pais que trabalhar duro seria garantia de sucesso, mas é óbvio que um assistente de pedreiro, que definitivamente trabalha muito duro, não é o que ganha mais. Alguns acreditam que a fórmula de sucesso é simplesmente nascer na família certa, caso contrário, nunca acontecerá, mas diversos estudos nos mostram que 80% das pessoas ricas no Brasil vieram de famílias humildes. Então qual é o segredo do sucesso? O que nos define? De onde vem o dinheiro com abundância para alguns e com tanta escassez para outros? É aqui que começa a nossa aula de mentalidade. Preste atenção: o tamanho do seu sucesso financeiro, do seu patrimônio, tudo que você tem e conquistou no mundo material está 100% relacionado ao tamanho da sua cabeça. É óbvio que não estou me referindo ao tamanho físico. Quero deixar claro que pessoas cabeçudas não têm vantagem nessa área. Brincadeiras à parte, quis dizer que a programação mental, a sua mentalidade, é o fator principal que define se terá sucesso ou fracasso financeiro. Com frequência, as pessoas tentam melhorar sua situação financeira sem mudar sua programação mental. Infelizmente, essas tentativas serão muito frustrantes. Você já escutou histórias de pessoas que ganharam na loteria ou receberam uma grande herança? Pessoas que passaram a vida toda lidando com pouco dinheiro e, de repente, encontrarão-se na posse de uma enorme quantia? O que você acha que acontece com essas pessoas? Em pouco tempo, conseguem perder todo o dinheiro, por um motivo muito simples: era muito dinheiro para uma cabeça tão pequena, não é possível administrar bem sem a mentalidade correta. O dinheiro sempre acompanhará o tamanho da sua mente. O contrário também funciona: se você tirar todo o dinheiro de um rico, eu garanto que não se passarão 3 anos e ele construirá toda a fortuna de volta. O bilionário norte-americano Donald Trump é um exemplo. Ele já foi à falência 4 vezes e recuperou em pouco tempo toda a fortuna, hoje estimada em 2,7 bilhões de dólares. O que é a nossa programação mental? Programação mental é a soma de todos os conceitos, todas as crenças, as ideias e os conhecimentos que estão instalados em nossa mente consciente e subconsciente.
A partir de que idade começamos o processo da programação mental? A partir do dia em que começamos a respirar. Há vários fatores que nos influenciam e nos moldam como seres humanos: a escola, os nossos professores, a religião, o bairro em que crescemos, a mídia, os amigos. Mas a principal fonte vem da nossa própria casa, de nossos pais. Dados do IBGE mostram que 80% das pessoas começam a vida em um padrão econômico e 80 anos depois morrem com o mesmo padrão, um nível abaixo ou acima, mas praticamente o mesmo. Como isso é possível? Passam-se 80 anos na vida de uma pessoa, repletos de oportunidades, acontecimentos, escolhas, muitas vezes diferentes das que os pais dela tiveram, mas ainda assim ela acaba no mesmo lugar. Com frequência têm o mesmo tipo de trabalho, acabam morando no mesmo bairro e terminam ganhando um salário bem parecido com o dos pais. Isso acontece devido aos conceitos e às crenças que são passados para os filhos ao longo de sua formação. Por exemplo, se seus pais eram empregados, com carteira assinada, recebendo vale-transporte, o que para eles era considerado um futuro seguro? É óbvio que a resposta seria ter essas coisas. Então, desde que se entende como gente, você lembra de ouvir dos seus pais: filho, estude para arrumar um emprego com carteira assinada, benefícios e assim terá segurança. Então, qualquer oportunidade que passar na sua frente ao longo da sua vida e que não apresentar esses benefícios será descartada no ato. Consequentemente, essas escolhas farão com que arrume um emprego muito parecido com o dos seus pais e acabe tendo uma vida bem parecida com a deles. Se os seus pais são funcionários públicos, por exemplo, o que você vai ouvir desde criança em casa? Filho, estude bastante, faça faculdade e preste concurso público. Caso tenha nascido em uma casa com pais empresários, o que será que vai ouvir deles? Filho, seja empregado de alguém para ter segurança? É claro que não, eles também vão encorajá-lo a ser, um dia, um empresário. No entanto, não é somente a escolha da nossa profissão ou do nosso trabalho que é influenciada pelos pais, mas também toda a nossa relação com o dinheiro e o sucesso. O que você ouviu dos seus pais quando o assunto era dinheiro? Quero que faça uma pausa em sua leitura por alguns minutos e reflita. O dinheiro era motivo de alegria ou de discussões? Vou citar algumas frases para ajudar. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Você tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Nem todo mundo pode ficar rico. Dinheiro é sujo. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Dinheiro muda as pessoas, ele as corrompe. Quem tem muito dinheiro, por si só, pode ser ladrão. Essa influência verbal é poderosa e fica enraizada na nossa mente, formando a programação mental. Quando precisamos escolher entre as decisões lógicas ou nos basearmos na programação mental, sempre a programação vai prevalecer e nos prejudicar. Quero deixar algumas considerações sobre certas crenças que as pessoas têm sobre o dinheiro. Primeiramente, acredito que o dinheiro por si só é apenas um canal para que as coisas aconteçam. O dinheiro é neutro, ou seja, não é bom nem mau, não é sujo nem limpo, não traz alegria nem tristeza. É apenas uma ferramenta e, conforme a utilizamos, pode tanto fazer o bem, como o mal. Uma pessoa que por natureza é generosa com pouco dinheiro, quando tiver muito será ainda mais generosa. Se alguém por outro lado, é mesquinho com pouco, quando tiver muito possivelmente será ainda pior. O dinheiro não muda ninguém. Ele apenas amplifica o que já somos. Outra maneira pela qual somos influenciados é pelo exemplo. Que atitudes e exemplos você viu dos seus pais quando o assunto era dinheiro? O dinheiro era fonte de felicidade ou discussões? Seus pais eram poupadores ou gastadores? O dinheiro sobrava ou estava sempre faltando? A soma de todas essas experiências ficou gravada na sua mente, formando sua programação mental, e ela pode impedir seu sucesso financeiro. Como podemos corrigir nossa programação mental? Inicialmente, quero que você entenda que isso é um processo longo e muitas vezes dolorido e cansativo. Não é fácil admitir que o jeito como você viveu nos últimos 30 ou 40 anos estava errado.
A velocidade da mudança vai depender de dois fatores. O primeiro é quão fundo estão enraizadas as crenças limitadoras dentro de você. E o segundo fator é quanto você está aberto para aprender a nova filosofia. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Há várias maneiras de fazer isso. A primeira é por meio da leitura, a segunda, por meio de áudios e seminários, e a terceira, com a convivência com pessoas bem-sucedidas. Mudar a nossa mentalidade é uma atitude indispensável.